E isso gera uma sociabilidade que é muito ruim, que é essa. A sensação muito ruim. E agora você perceba o seguinte, a sensação é ruim, né? Você percebeu aqui nas pesquisas que eu disse, que eu apontei, que sempre a saúde está tendo esse desconto? Perceba que os problemas que atingem nossa sociedade, em grande parte, são problemas psicológicos causados por uma grande pressão econômica. Olha, eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que é pai, mãe, para você que é tia, tio, para você que é avó ou é avô. E você quer comprar um agrado para o seu filho, quer comprar um achocolatado para sua sobrinha, quer comprar um presente para sua neta ou para o seu neto. E aí você vai na rua e tudo está muito caro. Você não tem um poder de compra real. E você fica com a sensação de que parece que as coisas estão ruins. Porque você não vê uma diferença muito interessante em termos do seu poder de compra. Bom, nesse vídeo eu vou explicar isso de uma vez por todas. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Eu acho que esse vídeo não vai ficar muito longo. Eu vou tentar ser mais objetivo. Mas é importante que você assista esse vídeo porque eu vou esclarecer logo por que a vida parece estar muito ruim. Por que as coisas parecem estarem ruins? Né? Então eu vou explicar aqui, né, e até onde o próprio governo é responsável por isso. Porque o principal causador disso é o próprio governo. Apesar dos números estarem ótimos. Então, assista esse vídeo até o final, que eu vou esclarecer todas essas dúvidas, né, na análise desse vídeo, que é justamente o título dessa questão. Por que as coisas parecem não estarem melhores? Então, sem mais delongas, vamos para a análise. O governo Lula é caracterizado por muita entrega. O país cresceu 3,4% no ano passado. O país cresceu baseado na indústria de transformação. O Brasil está entregando hoje a maior política industrial da sua história, que é a Nova Indústria Brasil, que inclusive quem está capitaneando é um dos melhores amigos, que é o Wallace Moreira. O Brasil diminuiu absurdamente a pobreza extrema durante o governo Lula, né? O Brasil diminuiu drasticamente o desemprego, apesar da alta informalidade, mas é um país que tem muitos problemas ainda, inclusive fome. Bom, então perceba aqui que ele está falando que o governo Lula fez muitas entregas, fazendo muitos programas, né? Inclusive falando em relação ao aumento de emprego, mas também da informalidade. Bom, eu já vou começar aqui a mostrar alguns dados que eu gostaria de compartilhar. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que o governo, todo esse investimento que o governo está fazendo, o governo ele não está fazendo exatamente um investimento que deveria ser feito. Porque veja isso aqui. Eu vou compartilhar o primeiro dado. É esse aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Saúde, cidades e defesa somam 9 bilhões em cortes no orçamento. Eu fiquei um pouco confuso aqui porque eu abri várias reportagens. Isso é notícia do início de 2025. Maio. Então, em maio de 2025, o governo fez corte nos orçamentos dos ministérios da saúde, das cidades e da defesa. Aqui embaixo, você tem uma lista de ministérios. Todos os ministérios foram atingidos, como o Ministério das Cidades, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério dos Transportes, Ministério da Fazenda, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, o governo ele está
congelando ou fazendo cortes, porque ele precisa arrecadar. Então você vê muitas notícias que o governo cria muitos impostos, porque ele quer taxar, né? Ele quer mais imposto. Perceba aqui que essa notícia já é do mês 11 do ano passado, né? Final de 2025, em que o governo detalha congelamento de 7 bilhões de orçamento. Ministério das Cidades e da Agricultura lideram cortes. Congelamento é feito para cumprir a meta fiscal do governo. É um ajuste feito quando o crescimento das receitas frustra expectativas, sendo necessário segurar alguns gastos. Interessante, né? Olha isso aqui. O governo amplia cortes nos Ministérios da Saúde, Transporte e Cidades. Mês 10. Os Ministérios da Saúde, Transportes e das Cidades foram alvo de bloqueios. Então você perceba aqui, e nessa primeira reportagem, é o Ministério das Cidades, da Defesa e da Saúde, são os que mais sofreram cortes. Depois você tem o Ministério das Cidades e da Agricultura, da Defesa e da Saúde, sofreram cortes. E aqui você perceba que aqui também tem cortes. Ministério da Saúde, dos Transportes e das Cidades. É muito curioso perceber que nessa lista sempre tem a saúde. Não é interessante isso? Justamente corte na saúde. Então, não adianta o Elias Jabbour aqui estar falando que o governo ele está fazendo muitos investimentos ou tem muitos projetos, porque ele tem muito corte. É muito, muito corte. Então, o governo não consegue arrecadar. E por quê? Porque o governo precisa criar muitas taxas e impostos, porque ele vai usar isso para sinalizar o mercado. Ele quer sinalizar ao mercado que ele está garantindo a arrecadação para pagar os juros da dívida pública. Então, não adianta ele estar falando que o governo tem muitos projetos, muitas coisas para colocar em prática, enquanto, na verdade, ele está fazendo corte. Então, não adianta o governo ficar nessa coisa de fazer só lei, se não tem dinheiro para investir. Entende? Vamos continuar a ouvir o que ele está falando, porque aí já não adianta. Esse argumento de que o governo está investindo com números, está gerando emprego, isso é uma maquiagem. Porque, na real, esses empregos têm mão de obra desvalorizada, são empregos precários. Mas mais para frente eu vou dar aqui mais números, mais reportagens. Então perceba que só que o argumento de que os números crescem em relação ao que o governo está investindo, as pesquisas mostram que não está bem assim. Inclusive ele nem conseguiu arrecadar o suficiente. Como ele não conseguiu fazer a arrecadação, então ele congela. E a saúde, se quebrar uma ambulância, não conserta. Se um raio-x quebrar, não conserta. Então ele precariza o serviço público. Ele acaba precarizando. Vamos ver mais o que Elias Jabbour tem para falar. Né? Então, cara, você me dá esses números, eu tenho certeza que você tem essa fonte e ela é real. O que eu sinto é diferente. Por que no Brasil hoje a gente tem uma sensação, uma sensibilidade que não está indo tão bem assim? É que a sensação que nós temos no Brasil hoje é a sensação de falta de esperança, né? Uhum. As pessoas elas podem até estarem hoje melhores do que na época do Bolsonaro, tá? Mas elas continuam com o mesmo sentimento de desesperança. E uma outra coisa, algo que o governo Lula ainda não conseguiu entregar ainda,
E por isso que eu acho que tem que ser reeleito em 2026. O Brasil não tem mobilidade social, né? Hoje um pobre não vira classe média no Brasil. Então, o Lula ainda não conseguiu resolver esse problema. Ele não conseguiu ainda tirar o pobre para ir para a classe média. E aí ele fala que as pessoas estão com uma sensação ruim. E as pessoas não percebem uma melhoria. Então, pela questão do serviço público, a gente já está percebendo que há algumas dificuldades. Certo? Agora, uma coisa aqui que a gente tem que perceber é que, apesar do aumento do número de carteiras assinadas, há uma informalidade muito grande. E muitas pessoas estão sendo empurradas para aplicativo, para app, um serviço que é muito precário. Eu percebo aqui perto da minha casa, por exemplo, tem jovens, rapazes jovens, que dormem na rua para fazer entrega. Eles querem estar disponíveis para fazer entrega. Então eles ficam na rua. Não tem proteção nenhuma, né? Não tem garantia social nenhuma. É muito interessante, né, que o governo recebeu ainda eu me esqueci o nome, uma ajuda, um financiamento do aplicativo 99, que eu acho que agora é da China. Então ele está fechado com essa galera. Ele não está afim de tentar ajudar essas pessoas. Quando o governo fez uma votação com entregadores de app, ele não estava aceitando um determinado grupo e parece que ele só aceitou um grupo que os outros grupos não consideravam. E parece que esse governo, ele tem essa mania. Quando o governo Lula começou em 2023, teve uma greve nas universidades. E o acordo que ele fechou foi com um grupo que os outros grupos não reconheciam, só o governo. Então tem uma coisa muito estranha. Você percebe uma coisa muito estranha. Ele não conseguiu ir para frente com esse troço da app. Ele conseguiu o troço do Uber, né? Que ele pegou a regra do Uber e tornou lei. Esse, pelo menos, é o comentário que eu lembro de ter ouvido na época. Então, independente se esse comentário é verdade ou não, o fato é que a gente tem um crescimento informal muito grande. E que está nas mãos do ministro da Justiça para ver a pejotização. Um ministro que tem relações com empresários, com empresa. E aí, não é esse governo que vai peitar isso, porque ele já está naturalizando isso. A gente é empurrado para essa condição e os governos não desfazem. Eu tive que virar autônomo porque eu fui empurrado para essa condição. Eu estou nessa condição e nessa condição eu fico. Porque o governo não quer se esforçar para melhorar isso. Vamos ouvir mais um pouco do que ele tem para falar, que eu tenho mais coisas aqui para dizer também. Porque mesmo os empregos gerados... Mas o classe média caminha para virar pobre. Caminha para virar pobre. E mais do que isso, né? Mesmo os empregos gerados no Brasil, com o governo Lula, são empregos de baixa qualificação. Né? Não são empregos industriais, não são empregos no setor de serviços tecnológicos. Né? E é esse tipo de emprego, de emprego em serviço tecnológico e industrial que gera o quê? Mobilidade social. E onde não tem mobilidade social, você abre condições para quê? Para o fascismo, para a intolerância. O culpado é o negro, é o homossexual, é a mulher. Isso que ele está falando é verdade. É um reflexo. Você está numa situação econômica muito apertada. Eu vou mostrar aqui um outro dado. Olha isso aqui. Com o arcabouço fiscal, salário mínimo para 2026 tem um aumento real limitado a 2,5%. Esse aumento real que eu vejo o ministro aí do Lula comemorando é um aumento de R$103. R$103. O que você faz com R$103? Você não compra nada.
O mais interessante é que, olha isso. Não, não é aqui. É aqui. Olha isso aqui. Reajuste, embora siga valorizando o salário mínimo, que é definido por 2 indicadores econômicos. A reposição das perdas inflacionárias medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e o crescimento do PIB. Sofreu trava devido ao teto de gastos imposto pelo novo arcabouço fiscal. A culpa é do governo. O governo estipulou esse limite. Então, seu salário por ano deve aumentar R$100, R$105. A previsão para o ano que vem, que já estão estipulando, é menor ainda. É 2,3%. Olha, embora o produto interno bruto de 2024 tenha crescido 3,4%, o aumento real repassado ao trabalhador foi limitado a 2,5% por conta do novo arcabouço, que restringe o crescimento real das despesas a esse percentual. Salário mínimo de 2027 deve ter aumento real de 2,3% além da inflação. Não é nada, é menos ainda. Então vai ser menos de R$100. Então você perceba que é utilizado o índice de consumo, de mercado. Está aqui. Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, o que o governo faz? Ele até dá um aumento, mas ele não dá um aumento para você ficar aliviado. Ele dá só um aumento só para você conseguir comprar o básico. Então, isso vai servir também como tabela para quem está procurando emprego, para quem está buscando até mesmo dentro do emprego informal. Porque é isso que vai ser usado como tabela. É o arcabouço fiscal do governo. E claro, né, as pessoas ficam impactadas. Isso que ele falou, aumento de violência, de criminalidade, inclusive em relação à mulher. Tem questões econômicas seríssimas. Você mexe com o psicológico das pessoas. Elas ficam sem ter elas ficam sem saber como resolver. Elas se sentem pressionadas. É pouco dinheiro. Você não tem dinheiro para sair. Você fica endividado. Então, o que está acontecendo no nosso país é que o arcabouço está limitando o crescimento. Só pode crescer de 0,6% a 2,5%. Então não tem crescimento, não tem ganho real. Quando o ministro fala, o ex-ministro aí, que eu analisei, um ganho real, não é nada. Não é nada, é um salário medíocre. Não dá para nada. E aí você vê, né, eu converso, às vezes eu debato na internet, eu vejo pessoas me criticando porque eu falo que não dá para comprar um achocolatado. E a pessoa de esquerda fala para mim, você tá pensando em chocolate em pó? Claro! Ele pode não tomar, mas tem um pai, uma mãe de família que quer comprar um achocolatado pro filho e não pode. Tem um tio, uma tia que quer comprar para sobrinho um videogame e não pode. Tem uma avó, um avô, com neto, uma neta que não pode dar um agradinho. Nem para ele pode comprar. A gente está trabalhando muito. Está trabalhando demais. Muito cansado. E isso começa a se refletir na saúde mental das pessoas. E as pessoas veem as matérias, as notícias falando que os índices estão maravilhosos, os números. E não sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque ocultam que é o problema do arcabouço fiscal, como Elias Jabbour está fazendo aqui. Então não adianta falar, o desemprego, um emprego não sei o quê. Nível informal muito grande.
Mas o governo está empurrando, os governos empurram e esse governo não quer tirar. Não quer mexer nisso. Então as pessoas sentem que a vida está ruim porque o poder de compra é horrível. Não tem poder de compra. Não compra um café com R$ 30. Um café em pó, R$ 30. 250 gramas. Você vai comprar 2 cafés em pó, vai R$ 60. Já foi o aumento do governo. Se você comprar um saco de café, 2 caixas de leite, uma bolacha, biscoito, seja lá como você chama isso, com R$ 103, que é o aumento do governo, vai embora. Vai embora. Tu não vê o dinheiro vai embora. Tu não compra nada, o dinheiro vai embora. Vamos continuar vendo mais aqui, que ele tem mais coisas para falar e eu também tenho dados para mostrar. Isso, ou seja... Tem que achar um culpado. Tem que achar um culpado. Então, no Brasil, o nosso problema hoje é a falta de mobilidade social no país, né? Que o governo Lula também não está conseguindo entregar. E isso gera uma sociabilidade que é muito ruim, que é essa. A sensação muito ruim. E agora você percebe o seguinte, a sensação é ruim, né? Você percebeu aqui nas pesquisas que eu disse, que eu apontei, que sempre a saúde está tendo esse desconto? Perceba que os problemas que atingem nossa sociedade, em grande parte, são problemas psicológicos causados por uma grande pressão econômica. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha como está o brasileiro. Violência supera a economia e vira a maior preocupação dos brasileiros, mostra a pesquisa Genial Quest. Olha, violência é hoje o principal medo dos brasileiros, segundo a pesquisa. O levantamento mostra que 30% dos entrevistados aponta a questão de segurança pública como a maior preocupação em relação ao país. Problemas sociais, de economia, corrupção, saúde e educação vieram depois. Isso é mês 10 de 2025. Mês 12 de 2025. Pesquisa aponta a preocupação de brasileiro com segurança. E isso supera a economia. Então está reforçando a pesquisa anterior. Sendo que aqui mostra que as principais preocupações ao longo desse governo novo do Lula, saúde, segurança e economia são os 3 principais itens. 43% dos brasileiros avaliam que a economia piorou no último ano. Isso é desse ano, é do início desse ano essa pesquisa. Pesquisa aponta que a percepção de que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses aumentou de 38% para 43%. 29% consideram que a economia ficou do mesmo jeito. Só 24% acho que melhorou. Então a grande maioria da população tem preocupação sim em relação à questão econômica. O que essas pesquisas mostram? Que a gente está em constante preocupação, porque tem incerteza do futuro. Segurança, saúde, economia. Isso, e o governo cortando a saúde. O dinheiro da saúde, bloqueando, porque não arrecadou. Então é taxa, imposto, 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 taxa, imposto, imposto. Para sinalizar o mercado. E a gente nessa pressão de aumentar imposto, imposto, imposto. E aí, o que acontece? Trava. Porque o poder de compra vai minguando, né? Mingua, o que o governo faz? Bloqueia o dinheiro. Então, assim, a gente está nessa situação por causa do governo. Que não dá um ganho real. E está atrelado a questões de mercado. Do consumo.
Incrível, né? Vamos ver mais o que tem para falar, que eu tenho mais coisa para falar aqui também. Uma coisa errada, não tá? As coisas não estão bem. Por mais que eu acho, os dados dizem isso, que o Brasil melhorou com o Lula nos últimos anos, no governo dele. A vida está muito ruim. A vida não melhorou com ele. Tá pior. Parece que tá melhor, mas tá pior. Tá pior do que na época do Bolsonaro. Tá pior, tá pior. Mesmo com pandemia, tá muito pior. A gente é o mínimo do mínimo. É para comprar o necessário só. A sensação que as pessoas têm não é essa. Até porque muitas delas naturalizaram o Bolsa Família, o acesso a programas sociais. Que é bom, mas que não deveria crescer, né? Se tivesse certo, né? Eu acho fundamental o Bolsa Família, porque, veja bem... Não, tem que ter. O negócio é que não pode crescer. Não, porque você está aumentando é porque tá sim, tudo bem, falindo. mas o Bolsa Família, por exemplo, Não, ele está falando que as pessoas se acostumaram com Bolsa Família. O dinheiro do Bolsa Família é uma miséria. Você perceba que isso não condiz com as notícias. Em nenhum momento apareceu aqui Bolsa Família. Não é isso. Não é isso. Bolsa Família é um dinheiro menor ainda. Olha isso aqui. Eu vou mostrar um dado aqui. Olha isso aqui. Olha. O Brasil tem mais de 546 mil afastamentos por saúde mental em 2025. Recorde. Bate recorde pela segunda vez em 10 anos. Saúde mental. Saúde mental. Isso é notícia desse ano. Do início desse ano, em janeiro de 2026. Isso tem um custo alto para os cofres públicos. Só com custo para o INSS em afastamento. Se estima que o valor seja perto de 3 bilhões. Tem corte. Congela. Não entra dinheiro para a saúde. E aí o governo causa esse problema mental e corta o dinheiro da saúde. Qual vai ser o resultado disso? Desespero. Depressão. Né? Violência. Né? E aí agora eles querem jogar agora para a eleição a violência. O tema é violência. O brasileiro está preocupadíssimo com a violência. Não é questão econômica que eles vão debater, é violência. Que é gerado pelo próprio governo. Arcabouço fiscal. Que absurdo. Olha. Ranking das doenças que mais geram benefícios. Dor de coluna. Deve ser tudo trabalho precário. Afastamento por saúde mental. Aumento de 15%. Em relação a 2024, em 2025 agora. Multifatoriais transtornos mentais. Olha isso, no entanto, depois de 2 anos, em recorde, com número sem precedentes, os especialistas apontam que a saúde do trabalhador vem sendo afetada por transformações que passam do modo de vida e organização em sociedade, mas sobretudo pelas mudanças no mercado de trabalho. O emprego está ruim. Está ruim. Olha, remuneração é a principal causa de estresse no trabalho. Isso aqui, olha que interessante, ó. Olha que interessante. Para 58,7% dos participantes da pesquisa, o salário inapropriado ficou à frente do esgotamento mental.
esgotamento mental causados por relacionamento na empresa. Mas perceba aqui que o salário inapropriado é desvalorização. E isso aqui não é de app não, né? É trabalhozinho. Isso são de executivos. Executivos entrevistados, pessoas que trabalham em gestão de empresa, estão falando que a mão de obra deles está desvalorizada, porque o salário é inapropriado. Se o salário está inapropriado, é porque a mão de obra não está sendo valorizado. O executivo não está sendo valorizado. Se o executivo de uma empresa não está sendo valorizado, um cara de gestão de empresa, você imagina um assalariado. Então, assim, é uma situação realmente ruim. Porque as pesquisas... a gente está vendo aqui o que é. É o arcabouço fiscal, é o governo. É culpa do governo. Você não consegue comprar nada, você está com a geladeira vazia, é culpa do governo. E agora eles estão com esse papo de dar sábado. Eu te garanto que se as pessoas tivessem um salário bom, elas não se importariam de trabalhar sábado. Mas é importante ter o sábado, por uma questão de saúde. Mas eu te garanto que as pessoas não se importariam. Mas as pessoas se importam porque elas estão ganhando muito pouco. Isso está refletindo na sociedade, saúde mental, e o governo faz corte. Na saúde, ele trava o dinheiro. Então fica muito difícil, porque ele causa a doença e tira a cura ou o tratamento. E aí veio o Elias Jabbour aqui, mobilidade, emprego formal, aí dá essa sensação. Aí não dá, né? Metade dos trabalhadores aponta o dinheiro como a maior causa de preocupação. É o dinheiro. Mas isso é do meio de 2025. Então você perceba aqui que as pesquisas, o brasileiro está preocupado com economia, com segurança, com saúde. A preocupação do brasileiro é constante. Isso é muita ansiedade. Isso está causando ansiedade, depressão, ansiedade, estresse. Desconta aí faz isso que o Elias falou, desconta nos outros. Então é muito difícil. É muito difícil. Porque o governo corta o dinheiro da saúde. Ele cria a doença e tira o tratamento. E agora, na época da eleição, né? Agora o governo, vamos pagar dívida, vamos dar desconto de luz. Então ele pode fazer, mas só faz quando interessa para ele. Não é pra gente, é para ele. Para ele ser reeleito, não é para melhorar a nossa vida, não. É para ele ser reeleito. Que coisa, né? Usar o nosso dinheiro para ele ser reeleito, sendo que ele podia ajudar a gente muito antes. Vamos ver mais o que ele tem para falar aqui. Agora meus dados acabaram, eu vou só ficar no argumento. Eu comparo muito com a classe média que recebe... A classe média que é contra, a classe média alta, né? É contra o Bolsa Família, né? Aquele papo de que, tem que entregar não tem que dar... tem que dar o vara. peixe. Tem que dar a vara. Só que roubaram o peixe do cara, né? Então, Só que a classe média não fala, por exemplo, da restituição de imposto de renda, por exemplo. A redução do imposto de renda. Você percebeu a jogada da redução do imposto de renda? Chegou no final de dezembro, eles falaram assim, olha, vamos... Redução do imposto de renda. Quem ganha até 5 mil não precisa pagar imposto de renda. Maravilha, incrível. Virou um ano, o governo chegou, olha, vamos taxar eletrônico, tá? Não foi isso que aconteceu? O governo não queria taxar eletrônico? Por quê? Porque sobrou agora dinheiro. Então sobrou dinheiro, taxa eletrônico. Olha, eu não estou nem falando aqui de 10% dos mais ricos nem nada. Eu só estou reparando nesses movimentos que o governo dá. Que é uma forma de fazer a gente, meu Deus, né? Sobrou um dinheirinho, tudo bem aumentar imposto. Eu não sei o que eles pensaram nisso. Mas com certeza é para aumentar a arrecadação. Esse aumento de arrecadação não retorna para a saúde, para a segurança, para as cidades.
É tudo para o mercado financeiro. Tudo isso são movimentos para sinalizar o mercado financeiro por causa do arcabouço, que prioriza o dinheiro todo para eles. É tudo para o rentismo. Tudo para pagar juros de dívida pública. Por isso os juros é alto. Porque lá, na hora de pagar, a pessoa que emprestou dinheiro para o governo vai receber mais. E o trabalhador ganha R$100 de aumento. Né? R$100 vai mudar muito a vida das pessoas, né? R$100. E você perceba que os ministros, os governos, eles não entram nesse mérito de valor do salário. Eles só falam que é o ganho real. Repara só como eles falam em relação ao ganho do salário mínimo. É assistencialismo isso? Com certeza. Você vai falar para mim que não é porque ela trabalhou e o Estado tá Uhum. o Estado E aquela pessoa que recebe Bolsa Família, será que ela não trabalhou em algum momento da vida dela a ponto dela merecer em um momento de instabilidade um retorno do que ela entregou para o país sob a forma de uma bolsa para deixar filho na escola, por exemplo? É uma questão, sabe? Então, o meu olhar para o Bolsa Família não é assistencial. Até porque no Nordeste... Acredito. No Nordeste... O governo vai cortar o BPC. BPC é um dinheiro que serve para as pessoas idosas, pessoas com problemas de doença que não conseguiram completar o INSS. Que não tem INSS, não tem aposentadoria. Então ele vai botar mais rígida ainda a fiscalização para o BPC. Vai tornar regras mais rígidas. Para garantir o rentismo. Por isso as pessoas têm a sensação de que a situação está ruim. Porque o próprio governo está botando essa situação. E aí você vê as pesquisas, né, que o governo ele está... a popularidade está baixa, não está positivo. O pessoal está dando negativo para esse governo. Mas também como? As pessoas veem que as coisas estão caras e o salário não está indo. Não acompanha. Por isso elas têm essa sensação de que a vida está ruim. E você vê que é uma coisa que está começando a atingir adolescente. Pesquisa aí falando que o adolescente não vê motivo para viver. De 13 a 17%. De 13 a 17 anos. Então, assim... Não dá, né? E aí para resolver, tem que votar ainda de novo nesse governo. E as outras opções são horríveis também, né? Assim fica muito difícil. Aí não é para melhorar mesmo, né? Nordeste, por exemplo, o Nordeste brasileiro, durante os anos do Lula 1, Lula 2 e Dilma, teve crescimento chinês, 10%, baseado em Bolsa Família e investimento público. Né? Então, A acho que pandemia só não foi pior porque realmente teve um assistencialismo ali. Existe não a foi- necessidade. Existe. E é bom colocar, se fosse pela vontade do Bolsonaro, o auxílio emergencial seria de R$50. Aí ele parte para a despolitização. Por que ele está despolitizando aqui? Então, aí é que tá. Quando você vê uma figura política que conta as coisas pela metade, o pessoal fala que o político é sabonete nas perguntas. Tá ocultando o que de quem? Ele quer voto e não quer explicar as coisas. Então é muito estranho. Quando o político mente, quando o político só fala que o lado dele é lindo e maravilhoso e o outro é ruim, isso é despolitizar. Porque ele não está sendo honesto. Fazer política não é isso. Fazer política não é falar que você de esquerda é maravilhoso e a direita é feia. Não é isso. Fazer política é número, planejamento, ideias, pesquisa. Pesquisei isso aqui. Isso é política. Esse troço de guerrinha ideológica, que a esquerda é linda e a direita é feia, isso é despolitização. E aí ele vai contar um dado real. E de fato o governo Bolsonaro agiu assim. Mas o governo Lula, amarrando o salário mínimo com arcabouço, o que seria isso? Não é tão diferente assim do outro?
O outro não tinha aumento. Esse tá amarrando aumento, tá dando R$100 de aumento. Qual a diferença de você não ter aumento e ter R$100 de aumento no Brasil de hoje? Talvez, né, com o aumento você consiga comprar mais 2 caixas de leite e mais um quilo de café, né? Que coisa, né? Depois foi para 200, é verdade, busca na internet. O equipe econômica do Paulo Guedes queria R$50. Depois foi para 200, depois virou 600. Sabe? Eles... mas assim, só para me deixar claro. E depois que virou 600, ele pegou o mérito dos 600. Pegou... eu não tenho nada contra o Bolsa Família, tem que existir. Não, existem situações em que é obrigatório, é indiscutível. É que o teu papel aqui é levantar a bola pra gente falar. Exato. Você não tá demonstrando um preconceito aqui. Depois o cara vai falar, não, ele é contra. Pessoal, não sou não, gente. O Albertinho é contra, ele é classe média alta, ele é contra. Não, o Albertinho, deixa eu falar. Pessoal, eu tô em um lugar aqui em que nós estamos trocando ideias, né? E o papel desses dois caras aqui é ser o papel, muitas vezes, de advogado do diabo. Então, eles vão colocar questões que não não necessariamente é o que eles pensam, entendeu? Muito pelo contrário, né? Não, mas isso o Robertinho entende. Bom, então termina, né? Aí já termina o corte. Então, vocês entendem que a culpa é do governo? A culpa é do governo! E o pior é que ele cria isso, né? Ele desestabiliza as pessoas, cria uma crise mental, que dá depressão, dá ansiedade, que gera violência, gera um descontentamento, gera essa sensação ruim de que as coisas não estão melhorando, mesmo que os números estejam lindos. Então, assim, a culpa é do governo, tá? O governo está amarrando o salário. O governo não quer que a gente tenha um poder de compra real, porque para ele já está tirando de outras áreas para poder garantir o aumento, o salário. Ele não pode cortar salário, ele não pode cortar aposentadoria, porque por lei ele tem que dar. Então ele dá uma coisa bem michuruquinha, porque aí ele atrela o arcabouço fiscal. Então, para manter o rentismo funcionando, cria-se mais imposto, mais taxa para sinalizar o mercado de que vai garantir o pagamento e não aumenta mais nada. Sai cortando tudo. Corta, bloqueia, não dá dinheiro, esse tipo de coisa. Não consegue arrecadar o suficiente. Então, se você quer saber por que a sua vida está ruim, por que o nosso poder de compra não está melhorando, por que você quer comprar um chocolatado para o teu filho e você não consegue, você quer comprar um videogame para tua sobrinha, você não consegue, você quer comprar um agradinho para o teu neto, você não consegue, é por causa disso, do governo. A culpa é do governo. Não tem outro culpado, é o governo. Porque o plano dele é esse. É deixar a gente mirrado. Não crescer para lugar nenhum. E ainda tira o dinheiro para a saúde, para tratar. Entendeu? Então ele é responsável pela causa, ele que causa isso, e também responsável por não dar oportunidade às pessoas se cuidarem. Porque a saúde sempre está no meio de um bloqueio de dinheiro. Que coisa, né? E agora a reeleição, né? Agora vai vir benesses. As benesses. Ele deixa as benesses para ser reeleito. Né? Então a prioridade do político é ele. Depois é não sei o que, depois é não sei o que e não sei o que, e depois, talvez, venha a gente. Então aqui está explicado aqui por que a vida parece, né, não melhorar. Apesar dos números serem lindos. Gente, vamos ficar de olho esse ano na eleição, hein? Vamos ficar de olho. Então é isso. Tchau.